Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre eletromagnetismo clássico. Nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre equações de Maxwell na forma tensorial, tá? Então nós sabemos, pessoal, nas unidades chamadas unidades gaussianas, né, onde as equações de Maxwell ficam na forma mais simétrica, né? Nós temos aqui o dividir é 4π sobre vezes ρ, né? É a lei de Gauss, né? O dividir B igual a zero, né? Ausência de monopolo magnético. O Hot de E é menos 1 sobre C del B del T, que é a lei de Faraday-Neumann-Lenz, tá? E, por fim, né, a equação de Ampère-Maxwell, né? O Hot de B é 4π sobre C vezes J mais 1 sobre C derivada do E no T. Então, o eletromagnetismo clássico, como nós conhecemos, ele pode ser resumido em 4 equações, chamadas equações de Maxwell, na forma vetorial, tá? Nós sabemos que se nós pegarmos essas 4 equações vetoriais e transformarmos em equações escalares, você vai obter 8 equações escalares partindo das 4 equações de Maxwell. Então, qual é a forma dessas equações na sua natureza escalar, né? Então, você pode escrever cada uma dessas equações em coordenada cartesiana. Imagine que esse campo E e B tem componente x, y e z. Aí você vai aplicar o operador divergente, div, hot aqui e você vai obter. Para a primeira equação, você vai obter essa equação aqui, ó. Abrir o divergente, né? Você vai obter cada uma componente aqui, você vai transformar essa equação vetorial numa equação escalar. Essa lei de Gauss aqui é transformada em somente uma equação escalar, que é essa. A mesma coisa para o dividir B igual a zero. Dividir B igual a zero, você vai escrever esse B em termos de componentes x, y e z e fazer o operador divergente atuar nele. Quando você faz isso, você vai obter em coordenada cartesiana essa única equação escalar. Então, essas duas equações vetoriais transformam-se em cada uma em uma equação escalar. Essa para de cima, lei de Gauss, e para ausência de monopolo, essa daqui. Já, por sua vez, a lei de Faraday-Neumann-Lenz, você pode abrir esse rotacional aqui em coordenada cartesiana, né? Assumindo que esse campo E e B também tem componente x, y e z, você vai igualar somente as componentes iguais, certo? Então, para o eixo x, você vai obter essa equação abrindo um rotacional igual a esse termo na direção x. Para o eixo y, a mesma coisa. E para o eixo z também. Ou seja, essa única equação vetorial de Maxwell, né, que é a lei de Faraday-Neumann-Lenz, é convertida em 3 equações escalares. E, por fim, a lei de Ampère-Maxwell, quando você faz a mesma ideia que como foi feita aqui anteriormente, você pode mostrar, né? Você pode mostrar que para o eixo x, y e z, essa equação aqui, né, ela vai ser convertida nessas 3 equações escalares, ou seja, 1, 2, 3 equações escalares para essa equação de Maxwell, 1, 2, 3 para essa aqui, já foram 6 equações, 7, 8. Ou seja, você pode escrever as 4 equações de Maxwell na forma vetorial em 8 equações escalares, como foi mostrado aqui, né? Então, dessa forma, você consegue escrever as 8 equações diferenciais escalares de Maxwell. A pergunta é, será que existe uma outra maneira de simplificar ainda mais essas equações? Nós denominamos essa abordagem também do eletromagnetismo covariante, né? Será que existe uma maneira de escrever essas equações de uma forma mais simplificada, mais compacta? A resposta é sim, pessoal. Então, você pode resumir tudo isso que foi falado aqui em somente 2 equações tensoriais, certo? Que são exatamente, né, essas 2 equações aqui. Essa em azul, essas 2 em azul, né? Então, na forma tensorial, todas as 8 equações escalares de Maxwell ou as 4 equações vetoriais, né,
as 4 equações vetoriais de Maxwell usuais, você pode simplificá-la em 2 equações tensoriais, que é essa de cima e essa de baixo, né? E aí você pode classificá-las. A primeira vai gerar 2 equações de Maxwell não homogêneas e a de baixo vai gerar 2 equações de Maxwell homogêneas. Como é que você identifica o que é equação de Maxwell homogênea e não homogênea? Então, se você pegar, por exemplo, essa daqui, ó, se você pegar todos os campos elétrico e magnético e passar para o lado esquerdo da igualdade, então esse termo fica, esse camarada vai para o outro lado e vai para o sinal positivo, o que sobra é igual a zero. Então essa aqui é uma equação de Maxwell homogênea. Você passou todos os campos físicos A e B para um lado da igualdade, o que sobrou foi zero. Essa aqui é uma equação homogênea e essa aqui também. O div de B igual a zero. Então essas 2 equações são chamadas equações de Maxwell homogêneas. Já a lei de Gauss e a lei de Ampère-Maxwell, quando você passa tudo que é campo elétrico e magnético para o lado esquerdo, por exemplo, o que sobra, se for diferente de zero, essa equação é chamada de equação de Maxwell não homogênea. Aqui também, se você pegar esse termo de campo elétrico, passar para o lado esquerdo, já tem campo magnético, campo elétrico, o que sobra é diferente de zero. Isso aqui não depende do campo, né, e sim da densidade de corrente. Então, isso aqui é uma equação de onda chamada, equação de Maxwell não homogênea. Então, é isso que eu estou me referindo aqui, né? A primeira equação tensorial, né, gera 2 equações não homogêneas e essa aqui gera as equações homogêneas. Então, 2 de cima, 2 de baixo vai dar as 4 equações de Maxwell. E quem é esse F-mini? Esse F-mini é um tensor, né? É uma matriz 4x4, é um tensor de segunda ordem, né? E aí, como é a cara desse tensor, né? F-mini, né? Então, F-mini, ele é exatamente essa matriz, com 16 elementos, né? Aqui a diagonal principal ela é nula, e você tem aqui menos EX, menos EY, menos EZ, EX, 0, BZ e BY, Y, BZ, 0, menos BX, EZ, menos BY, BX e 0. Então, isso aqui são as componentes em coordenadas cartesianas no sistema gaussiano, né, desse tensor de segunda ordem chamado F-mini, né? Bem, esse tensor é um tensor, veja, é um tensor antissimétrico. O que significa isso? O que é uma matriz simétrica? Então, uma matriz simétrica é quando a matriz original ela é igual à sua transposta, né? Isso é uma matriz simétrica. Então, se você pegar a linha e troca pela coluna, o resultado é o mesmo. Então, se você fizer isso aqui, pegar a linha e trocar pela coluna, o resultado em módulo é o mesmo. A diferença é só do sinal, olha. Então, você diz que essa matriz é antissimétrica, né? Então, esse tensor de segunda ordem, F-mini, ele é um tensor antissimétrico. Se você troca a linha por coluna, ou seja, Ni-Mi, você faz essa troca, mas tem que levar em consideração que vai ganhar um sinal de menos aqui. Então, se você pega essa linha e troca por essa coluna, o resultado é o mesmo, só bastando trocar de sinal, certo? Pega essa linha, troca por essa coluna. Então, você vê aqui, ó, tá? Esse camarada e esse. E, por fim, essa linha troca por essa coluna. Então, olha aqui, é o mesmo valor, só troca de sinal, tá? Então, essa é uma característica desse tensor de segunda ordem. E quem é mini? Todo índice grego, né? Alfa, beta, gama, mini, na relatividade, né? No cálculo tensorial, na verdade, né? Ele equivale exatamente aos números 0, 1, 2 e 3. Então, mini e lambda equivalem a índices, né? Que valem 0, 1, 2 e 3. 0 é a componente temporal, que é CT, C é a velocidade da luz e T é o tempo. 1 é a componente X, 2 é a componente Y e 3 é a componente Z, certo? Então, eu posso escrever as equações de Maxwell exatamente através dessas 2 equações tensoriais e esse tensor de segunda ordem é escrito dessa forma, tá? Indo adiante, vamos resolver agora cada uma dessas equações tensoriais. Então, a primeira, essa daqui, olha, a equação tensorial é essa. O que você vai fazer? Quem é esse F-mini? Eu já expliquei quem é, né?
Esses derrons aqui são derivadas que vai aparecer em x, y e z, e o tempo também, né? Porque esse mi vale 0, 1, 2 e 3. Esse J é o quadritensor de corrente, né? Densidade de corrente. Esse Jni, ele vale a componente para Ni igual a 0, vale C, que é a velocidade da luz, vezes ρ, que é a densidade de carga elétrica. E J1, J2 e J3 é o J vetor, ou seja, é o Jx, Jy e Jz, tá? Então, toda vez que você tem, numa álgebra tensorial, você tem índices covariante e contravariante, o mesmo índice em cima e embaixo, igual, significa dizer que ali tem uma soma. Isso aqui é a chamada notação de Einstein, né? Então, para você não escrever uma soma aqui em Mi de 0 a 3, você tira essa soma e já fica implícito que toda vez que você tiver um índice em cima e embaixo, chamado índice covariante e contravariante, igual, significa dizer que ali naquela álgebra tensorial tem uma soma embutida. Então é isso que eu vou fazer aqui, de acordo com a notação de Einstein. Então você vai colocar quanto é que o Mi vale 4 valores, 0, 1, 2 e 3. Então eu vou abrir aqui exatamente esse termo como uma soma. Fica 0, 0 Ni, mais 1, 1 Ni, mais 2, 2 Ni, mais 3, 3 Ni. Isso igual a 4π Jni. Então veja que eu só abri a soma em Mi. Em Ni não há índice nem em cima nem embaixo, não há soma alguma, só há soma nessa variável que foi feita aqui, ó. E aí você lembra, para eu resolver essa equação aqui, eu tenho que escolher um valor para Ni agora. Lembrando que o Ni vale 0, 1, 2 e 3, ou seja, eu vou ter 4 casos aqui. Para Ni igual a 0, você coloca 0, 0, 0, 0, 0, e aí você escreve essa equação aqui, ó. E aí quem é o f de 0, 0, f de 1, 0, f de 2, 0 e f de 3, 0? Você vai olhar exatamente o elemento da tua matriz. Então esse camarada aqui, olha, F00 é exatamente esse primeiro termo, ele vale 0. F de 1, 0 é a primeira linha e a 0 coluna, né? Então a 0 linha, primeira linha é essa. Quem é o F de 1, 0, né? Então primeira linha é essa aqui, ó, 0, linha 1. Então a linha 1, componente 0, quanto é que vale? É x, olha. Aqui, ó. Esse camarada aqui vale é x, né? Então, aqui você tem a linha igual a 0, linha igual a 1, linha igual a 2 e linha igual a 3. Coluna igual a 0, coluna igual a 1, coluna igual a 2, coluna igual a 3. Então, quem é o F de 0, 0? Esse camarada aqui, vale 0. F de 1, 0. F de 1, 0 vale é x. É esse camarada aqui, ó. Quem é o F de 2, 0? É y. Aqui, ó. E o F de 3, 0, aqui, ó, é o EZ. Quem é derrom de 1 é derivada com relação a x. Derrom de 2 é a derivada com relação a y. Derrom de 3 é a derivada com relação a z. Então, isso aqui fica igual a 4π vezes c, j de 0. O j de 0, se você olhar aqui, é esse camarada, é c ρ, olha. Então, c corta com c, sobra um ρ, fica 4π ρ. Então, essa equação é exatamente o div de E igual a 4π vezes ρ. Ou seja, a componente Ni igual a 0 dessa equação tensorial aqui, ela é a tua lei de Gauss. Para Ni igual a 1, você vai fazer aqui, ó, Ni igual a 1, 1, 1, 1 e 1. A mesma ideia. Aí você vai ver que você vai mostrar que vai dar essa equação. O f de 0, 1, né? Aqui a derivada de 0, lembrando que a derivada de 0 é ct. Então fica derrom de ct. O c é constante, sai, fica 1 sobre c, derrom de t. Quem é o f de 0, 1? Então f de 0 é essa linha, igual a 1 é menos é x. Tá aqui, ó. O f de 1 é nulo. O f de 2, 1 é linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 1 é o BZ. Derrom de Y. Aqui derrom de Z.
Quem é o f de 3, 1? 0, 1, 2 e 3. Coluna 0, coluna 1. Esse camarada aqui, ó. Menos by. 4π sobre c. Quem é o J1? J1 é o nosso Jx. Então, essa equação aqui, você vai ajeitar ela e vai concluir esse resultado de cima. Ou seja, para n igual a 1, a equação obtida é aqui o hot de b, a componente somente x, é 4πc jc mais 1 sobre c, derivada de x em relação ao tempo. Né? Então, é a lei aqui de Ampère-Maxwell, somente a componente x. Para n igual a 2, nessa equação aqui, ó, tensorial, você vai mostrar de novo a mesma lei de Ampère-Maxwell, somente a componente y. E para n igual a 3, substituir aqui n igual a 3, você vai obter a lei de Ampère-Maxwell para a componente y. Então, nós acabamos de obter dessa equação aqui as duas equações de Maxwell na forma não homogênea, né? Então, é essa, que é a lei de Gauss, e para cada índice 1, 2 e 3, nós obtivemos as componentes da lei de Ampère-Maxwell em cada uma das respectivas direções, né? X, Y e Z. Então, nós já obtivemos aqui 4 equações de Maxwell, né? Na forma escalar. Falta mais 4. As outras virão da onde, né? Virão exatamente da outra equação tensorial. Então, essa equação tensorial, que vai gerar as equações de Maxwell homogêneas, então, esse cochete significa dizer que a soma cíclica sem repetição desses índices vai dar 0. Ou seja, se você pegar o que é essa soma cíclica, então o primeiro termo é seguir essa ordem. Lambda, mi, ni, mais esse mi vem para o lado do ni, ou esse mi vem para o lugar do lambda e o lambda vem para o lugar do ni, e o ni troca o lugar com o mi. Então, veja que é uma troca aqui no sentido, digamos, anti-horário. Então, esse camarada um troca o lugar com o outro. Esse lambda vem para cá, esse ni vem para cá e o mi vem para cá. Tá aqui, ó. Somando. Mas, agora eu vou trocar essa ordem. Esse mi vem para cá, esse lambda aqui e o ni para cá. Igual a 0. Então, a soma cíclica desses termos é igual a 0. Tá? Só um detalhe interessante, antes de eu continuar aqui, né? Se você faz outro tipo de soma, escolhendo outros índices, não necessariamente seguindo essa ordem como foi explicada, você vai obter o mesmo resultado, certo? Isso é algo bem interessante, né? As diferentes permutações dessas trocas de índices 0, 1, 2 e 3 vai gerar as mesmas equações, né? Há uma certa simetria aqui, perfeito? Então, continuando, né? Então, você vai ter aqui a equação tensorial de Maxwell, uma delas, né? E aí, o que é interessante notar, esse lambda, mi e ni, se você faz essa escolha para lambda igual a 0, mi igual a 1 e ni igual a 2, aqui nessa equação, se você faz isso, olhando qual é cada elemento da matriz que vai dar aqui, esse termo, esse, na matriz, essa como foi apresentada aqui, é possível mostrar que para essa escolha você vai obter a lei de Faraday-Neumann-Lenz, a componente Z. Para mi e ni igual a 0, 1 e 3 vai obter a mesma lei para a componente Y. E para lambda, mi e ni 0, 2, 3, você vai obter a mesma lei para o eixo X. Então você acaba de obter mais 3 equações de Maxwell, né? Na forma escalar. Então, nós já tínhamos obtido 3, 4, com mais 3 aqui, 7, falta a última. Então, para lambda, mi e ni igual a 1, 2 e 3, substituindo aqui nessa equação tensorial, você mostra a ausência de um monopolo magnético, div de B é igual a 0. Então, nós acabamos de apresentar, né, que todas as equações de Maxwell, as 4 equações vetoriais ou simplesmente as 8 equações escalares, podem ser simplificadas em duas equações
tensoriais, onde F' é um tensor de segunda ordem antissimétrico dado por essa matriz de 16 elementos, tá? E aí a pergunta que você poderia fazer é, bem, somente as equações de Maxwell podem ser transformadas em tensores? Será que todo o eletromagnetismo não pode obedecer essa nova maneira de apresentar, né, o conteúdo? A resposta é sim, nós chamamos isso de transformar o eletromagnetismo para a forma chamada covariante. E aí você vai escrever os tensores de tensor de Maxwell, tem uma série de mudanças. Então, por exemplo, nós sabemos que na forma vetorial o campo elétrico e magnético ele é dado em termos dos potenciais, como sendo B, o hot de A, e o E menos o grade de φ menos 1 sobre C derivada do A no tempo. Essas duas equações, na verdade não são duas, né? Se você abrir, são duas vetoriais, mas na forma escalar isso aqui vai dar 3, 3. Vai dar 6 equações escalares. Você pode simplificar aqui exatamente nessa única equação tensorial. F de μ é dρ de μ a νi menos dρ de ni a μ, né? Onde a μ é a componente temporal é o campo escalar e a componente 0, né? A componente 1, 2 e 3 é as componentes AX, AY e AZ, ou seja, o vetor A, o potencial vetor. E esse φ é o potencial escalar elétrico. Então você pode escrever a forma como você escreve o campo elétrico e magnético em termos de potenciais. Em vez de você escrever na forma vetorial e operadores dessa forma, você escreve na forma tensorial somente através dessa equação. Já a conservação da carga e corrente, a chamada conservação, a equação da continuidade, né? Ρ densidade de carga e J densidade de corrente, essa é a única equação. Você pode convertê-la na forma covariante dessa forma, dρ de μ, Jμ igual a zero. Lembrando que aqui tem uma soma de acordo com a notação de Einstein. Se tem índices iguais, covariante e contravariante, embaixo e em cima, há uma soma aqui implícita. Já a equação da onda que nós obtivemos aqui, tanto para o campo elétrico, campo magnético, né, dado por D'Alembertiano é o Laplaciano menos 1 sobre c quadrado, segunda derivada no tempo, isso aqui pode ser simplificado nessa forma covariante aqui, dρ de φ igual a zero. Então a equação da onda escrita dessa forma pode ser convertida na forma tensorial para essa. E por fim, o tensor energia-momento do campo eletromagnético, que é esse camarada aqui, onde esses F's é o tensor de segunda ordem simétrico, esse T maiúsculo é o tensor energia-momento, a π é uma constante, esse Gμ é a métrica do teu espaço-tempo, né? É um tensor métrico aqui de segunda ordem também. Se você calcular a componente 00 desse tensor de segunda ordem, você vai obter a equação da densidade de energia do campo eletromagnético, que é dada por essa expressão em sistema CGS gaussiano. E se você calcular a primeira componente 0 e as outras é igual a K, onde K é 1, 2 e 3, né? X, Y e Z, cada componente aqui você vai obter exatamente o teorema de Point, né? Que nós já falamos aqui, basicamente esse E VEC B aqui é o tensor de Point, né? A menos de uma constante, né? Tensor não, é o vetor de Point. Então você pode abrir aqui essas componentes, essa métrica aqui é basicamente como se fosse quase a matriz de identidade, né? Mas tem uma leve mudança de sinal aqui na diagonal principal, né? Aqui você vai ter aqui 1, menos 1, menos 1 e menos 1, né? Nesse camarada aqui. E aí você pode escrever todos esses resultados do eletromagnetismo convencional em função do único tensor chamado tensor energia-momento do campo eletromagnético. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!